Bom, boa noite, meus irmãos e irmãs. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo da noite de hoje. E vamos iniciar, então, com a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, bons amigos espirituais, nossos anjos guardiões, pedimos o amparo e as bênçãos aqui para o nosso estudo, para o reinício de mais um ano, que ele possa ser de realizações junto à tua vontade, que possamos estar de mentes e corações abertos para procurarmos vivenciar os ensinamentos do Evangelho, da doutrina espírita, Senhor. Pedimos por esses tempos difíceis, que a Tua misericórdia nos ampare, nos proteja, e nos dê forças para a realização das nossas tarefas, das nossas atividades. Muito obrigado, que assim seja. Bom, meus irmãos, nós vamos fazer um estudo hoje, cujo tema será a verdadeira pureza, mãos não lavadas. É um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem, né, de Jesus, que está em Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Essa passagem, ela nos mostra, né, que Jesus veio combater todo o formalismo, toda forma de religião equivocada, de vivência equivocada dos ensinamentos da lei, né? E ele vai nos trazer um episódio, como sempre Jesus faz, né? Um episódio da vida cotidiana, que é aparentemente simples, mas que tem um ensinamento profundo. Então, eu vou fazer aqui a leitura para poder a gente acompanhar melhor. Ele coloca assim: Então, os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém, aproximando-se de Jesus, lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Então, aqui eles estavam indagando, né, que ao sentarem à mesa para se alimentar, os discípulos de Jesus, não sei se o próprio Cristo, eles não se preocupavam em lavar a mão. E os fariseus, né, e publicanos questionavam sobre isso, né? Jesus lhe respondeu: Por que violais, vós outros, os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Por que Deus pôs este mandamento? Honrai vosso pai e vossa mãe, e outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai e a sua mãe palavras ultrajantes. Então, ele já questiona Jesus que os fariseus, né, eles não seguiam os ensinamentos da lei, que era de honrar o pai e a mãe. E eles estavam muito preocupados, né, com essa questão aparente. Aí Jesus fala: Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, ele diz que os escribas e fariseus não, honravam só de lábios e não de coração. Então, ele faz um questionamento, eles ficavam mais preocupados com o exterior do que com o interior. E ele fala aqui, ó, então, aproximando dele, disseram aos seus discípulos: Sabeis que eu vindo e que acabais de dizer que os fariseus se escandalizaram? Aí ele fala: ele, porém, respondeu: Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no fosso. Então, aqui ele está questionando, né, da necessidade da autoridade moral daquele que se propõe a estar seguindo uma determinada religião. E aqui vem um questionamento logo de início, porque nós não vamos conseguir essa perfeição imediata, né? Isso é um processo que vai acontecer. Mas aí a gente tem que se questionar, né, a proposta que o Espiritismo nos traz, e que eu faço aqui para nós, né, é como está o nosso coração, né? Como estamos vivendo a religião, né? Esse sentido, o sentido da religião. Então, e na época em que Jesus esteve entre nós, ele se preocupou muito com isso. Tanto é que um dos motivos que o levou a ser perseguido, né, e até a sua própria crucificação foi o fato dele ser muito duro, né, com a religião oficial da época, né, e com os escribas, os doutores da lei, né,
E ele não foi incisivo, ele mostrou da importância de haver uma coerência, né. Então, ele, a todo momento, no seu evangelho, ele nos traz esse questionamento. E eu faço esse questionamento a cada um de nós. Como nós estamos em relação à vivência, da religião, né? E para realizarmos isso, essa análise, nós vamos, seguir a uma orientação que está no Livro dos Espíritos, né? Vamos buscar em Kardec, no Livro dos Espíritos, que é uma questão conhecida e ela é muito profunda, ela tem que estar sempre sendo refletida por nós, que é a questão 919, né, que está aqui no Livro dos Espíritos, quando o Kardec faz a segunda indagação, né? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí os espíritos respondem, que é Santo Agostinho, né? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece a ti mesmo. Aí o Kardec faz uma outra pergunta, né, uma continuação da pergunta, ele fala assim: "Concebemos toda a sabedoria desta massa, porém, a dificuldade está precisamente cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo?". E aí Santo Agostinho faz aquela recomendação que é clássica, né, que ele faz ele recomenda que se faça um balanço diário das ações, né, do transcorrido durante o dia, e para que a gente possa, através dessa análise, dessa autoanálise, perceber o que precisa ser melhorado, né. Então é um exercício, diário, né, que ele recomenda que nós façamos, para que possamos alcançar esse conhecimento, esse fundo ainda, quando ele faz aqui uma uma outra indagação. Aliás, é Santo Agostinho quem faz, ele fala assim: ó, "O conhecimento de si é, portanto, a chave do progresso individual. Direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade". Então, aí entra, né, uma questão, né, mais profunda que até a Joana de Ângeles nos traz, nos mostra, no livro Ser Consciente, né, que é a questão do mecanismo de defesa que nós utilizamos. Os mecanismos de defesa do ego são mecanismos que a psicanálise, Freud descobriu esses mecanismos que são inconscientes, né, e eles tentam encobrir as nossas falhas morais, os nossos enganos, né, essa ilusão que nós temos, por exemplo, que o avarento, não vai se dizer avarento, ele vai dizer que é apenas econômico, mas até onde, né? E que o orgulhoso diz que tem amor próprio, mas até onde isso não está transvestido de orgulho? E o mecanismo de defesa são mecanismos que nós utilizamos, né, eh, para defender a nossa autoimagem, para que a gente possa ter aquela ilusão, né, de que estamos bem, que está tudo bem, que é o outro aqui que tem o erro. Por exemplo, tem um mecanismo de defesa chamado de projeção, né, que a gente projeta no outro o erro, é o outro que está errado, né, o outro é que me faz mal, eu nunca faço, né, tem um mecanismo de defesa da negação, que a gente tende a negar as nossas falhas, os nossos equívocos, né? A racionalização, né? Um mecanismo de defesa também muito sutil, onde a gente evita ter o contato com os próprios sentimentos, né? O sentimento das pessoas, e a gente coloca sempre algo assim racional para justificar, né? Um erro, um equívoco. Então isso é muito complicado, né? Como eu falei, é um processo, né, que vai se dando ao longo de anos, né, para que haja essa mudança, para que possamos buscar essa melhora. Bom, aí, quer dizer, precisamos fazer esse exercício, né, diário, porque o ego ele tenta o tempo inteiro se manter ali, né, no controle. E até a psicanálise, a psicologia junguiana, né, a própria Joana de Anjos fala que nós temos que desfocar do ego para o self, porque o self tem a ver com a espiritualidade, com esse lado nosso da busca espiritual. Então nós não vamos desfocar. O ego
egocêntrico, né? É aquela questão, se o ego fica muito exacerbado, ele leva ao egocentrismo, que é do egoísmo. E o self, ele tende a buscar esse lado da espiritualidade, da compreensão, né? Dessa busca do autoconhecimento, da superação dos mecanismos de defesa. Então, esse que é o nosso grande desafio. Bom, precisamos ampliar o nosso nível de consciência, né, através das várias encarnações que nos é concedida. Isso a doutrina espírita vem nos mostrar, né, que nós temos esses mecanismos arraigados em nós de várias vidas anteriores, né? E isso, o processo se torna um pouco mais complicado, talvez por isso. Hoje a reencarnação é um fato, né, confirmado pela própria ciência, através da TVP, das terapias de vidas passadas, onde muitos dos nossos vícios, dos nossos condicionamentos, né, dos nossos enganos, eles foram adquiridos em outras vidas, né? E a doutrina espírita vem mostrar para nós que isso não é algo assim ilusório, né? Não é uma hipótese, é uma afirmação, né? E quando nós vemos os próprios espíritos afirmando isso, né? E como eu falei, a experiência de terapia de vidas passadas, onde você vai, através da regressão, pela hipnose, você vai chegando a outras existências e até enfermidades que nós trazemos, limitações orgânicas, né? Algumas enfermidades graves, elas têm raízes em outras vidas, na maioria das vezes. Nós temos a grande oportunidade da reencarnação para poder superarmos esses desequilíbrios, né? Bom, precisamos ampliar o nosso nível de consciência através, né, das experiências reencarnatórias. E a própria doutrina, na sua literatura, né, tem alguns livros que nos mostram, o livro psicografado por Chico Xavier, né, André Luiz, por exemplo, o livro Missionários da Luz, né, e o livro Os Mensageiros, ele nos mostra o planejamento reencarnatório que é feito também de cada um de nós antes de virmos aqui para o plano físico, né, quando estamos lá no plano espiritual. O livro Nosso Lar também mostra, né, toda essa questão do planejamento reencarnatório, onde nós vamos, junto com nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, reelaborar, né, a nossa encarnação, tentar superarmos esses condicionamentos, essas dificuldades. Até o nosso corpo físico é planejado, né, se nós vamos ter que passar por determinadas enfermidades ou determinadas situações. Claro que não é um fatalismo, tudo vai depender também da nossa conduta aqui, né, da nossa maneira de vermos essa realidade espiritual e de praticarmos os ensinamentos de Jesus. Mas existe um planejamento para cada um que muitas vezes nós não podemos fugir muito dele, que é necessário para a nossa evolução. Então, esse processo, né, também ficou demonstrado, né, que no livro Tormentos da Obsessão, onde Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda nos mostram, né, alguns espíritos espíritas, né, que ao desencarnarem chegam no plano espiritual em situações bem, bem difíceis, bem complicadas. E por que que isso se dá, né? Como foi falado no início, aquela preocupação de limpar o exterior e não cuidar do interior, né? Então, aquela religião de aparência, aquela coisa, eu sou um religioso, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou bandista, eu sou budista, seja qual for a religião, tá? Aqui eu não estou sinalizando para nenhuma religião em definitivo, é para todas elas, né? Temos que ter esse cuidado da questão da aparência e sim buscarmos a essência, né? Aquela questão da mudança interna. E esses espíritos, muitas vezes, ao chegar no plano espiritual, nesse livro O Tormento da Obsessão, mostra que existe até um hospital psiquiátrico para acolher alguns irmãos que chegam em condições de desequilíbrio. Porque quando há o desencarne, ao chegar no plano espiritual, o véu ele é aberto, ele tenderá a demonstrar tudo aquilo que é da essência, né? A verdade aparece para cada um de nós. Então, nós temos que fazer o esforço de tentar
tirar esse véu da ilusão, esses mecanismos de defesa, enquanto estamos aqui, né, vivendo no plano físico, para poder, ao chegarmos lá, chegarmos em uma condição melhor, né. Bom, eh, precisamos ter cuidado com o nosso mundo íntimo, os nossos sentimentos, né, mas para que seja feito esse trabalho de reforma íntima, né, nós precisamos, direcionar a nossa vontade, nosso esforço na direção certa. E se preciso for, precisamos buscar ajuda, na religião, porque a religião, eu estou fazendo essa análise aqui, né, ela só é ruim quando ela não é vivenciada na sua plenitude, mas ela tem, mecanismo, ela tem instrumentos para nos ajudar nesse processo. A doutrina espírita em particular, né, que é a terceira revelação, elas nos dá uma grande possibilidade através dos estudos, né, nós temos hoje o estudo sistematizado, o estudo da mediunidade, através do próprio atendimento fraterno, acolhimento fraterno, né, que agora, devido à pandemia, pode ser feito online, né, a gente não vai deixar de ter esse tipo de atendimento, o próprio trabalho da desobsessão, da irradiação, né, porque muitas vezes também, por trás desse engano, né, dessas nossas dificuldades, existe um processo obsessivo, né, que precisa ser entendido, né, os irmãos obsessores também que têm raízes lá em outras vidas, muitas vezes precisam também ser esclarecidos. E a própria prática do trabalho no bem, que é o nosso antídoto, né, contra, como Kardec fala, fora da caridade não há salvação. Então, o trabalho no bem, né, ele é, assim, um instrumento muito importante. Muitas vezes a pessoa até fica se questionando: "Ah, para mim fazer um trabalho eu preciso estar perfeito, eu preciso estar bem, eu não estou em condições", tá, fica naquele mecanismo de negação e tal. Mas, na realidade, o trabalho é para nós que somos imperfeitos, que através do trabalho nós vamos, nos burilando, procurando nos compreender, compreender melhor o outro, e aí nesse processo de evolução nós vamos, melhorando cada vez mais. Então, isso aí não é uma desculpa: "Ah, porque eu não sou perfeito, eu não estou bem". Claro que exige, para algum determinado tipo de trabalho, uma condição mínima, né, que é a nossa dedicação, a nossa abnegação, né, o nosso interesse, né, nós precisamos, dentro da nossa agenda, às vezes, encontrar um tempo, saber administrar o nosso tempo para que a gente consiga, né, ter um tempo para o estudo, né, para o trabalho, para nos dedicarmos a ajudar o nosso próximo, principalmente nesses tempos difíceis, né, que nós estamos passando, da pandemia, nesses tempos aí de transição planetária, porque sabemos que estamos passando de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração, e nós temos visto muitas situações aí, difíceis, e essa busca, a gente tem percebido muito a busca das pessoas, né, das questões espirituais, de entender todo esse processo que está acontecendo, e nesse momento, mais do que nunca, a doutrina espírita, ela tem um papel, assim, fundamental. E nós, como espíritas, podemos ser ponte, né, elementos de ajuda, instrumentos de ajuda a esses irmãos. Sem impor, né, tem que ser algo natural. As pessoas naturalmente estão buscando, né, porque os tempos são chegados, como está lá no próprio Evangelho, nesse tempo de transição. E o próprio Kardec faz um estudo também profundo sobre esses tempos que são chegados, na Gênese, né, ele fala que esse tempo, né, é um tempo de transição e que, a questão espiritual ela vai prevalecer, né. Mas, para isso, as pessoas precisam entender, né, o que que é essa questão da espiritualidade, o que que é a imortalidade, né, o que que é a reencarnação, o próprio intercâmbio mediúnico, e nós seremos os instrumentos, né, aqueles que vamos levar essa informação, né, de uma forma amorosa, compreensiva, sem imposição, para que outros irmãos também estejam conosco nessa caminhada, né, porque os tempos são difíceis, basta que a gente veja um noticiário, né, as notícias que chegam, muita catástrofe ainda, acidentes, né. Então a gente vê que há uma necessidade que as pessoas têm de entender o porquê estamos aqui
nossa existência atual, de onde nós viemos, né, para onde vamos, né, e como devemos agir, né, para alcançarmos essa evolução. Então, tudo isso é um processo que ele vai se dando, né? É uma lei natural? É, a lei de evolução ela é uma lei natural. Todos nós vamos evoluir, mas o tempo, esse tempo, ele pode ser abreviado o máximo possível, dependendo do nosso esforço, da nossa dedicação, né? Que todos vamos evoluir, isso é fatal, é certo. Agora, quando, né, vai depender de nós, né? O que o relato que o plano espiritual nos traz é que tem espírito que está há milênios nas regiões de sofrimento no plano espiritual, né? Por ter cometido atos, né, de desequilíbrio consigo mesmo, né? Por exemplo, um suicida, né, um que comete o assassínio, ele fica preso ali durante milênios, muitas vezes, né? Então, temos que evitar isso, temos que evitar e estarmos conscientes do porquê estamos aqui na Terra e qual o nosso objetivo, que é a nossa evolução, de entendermos, de buscarmos essa ajuda do plano espiritual, né, porque Deus está sempre junto a nós, né, nos amparando, nos dando os recursos de que necessitamos, porque Deus quer a nossa melhora, Ele quer que todos nós alcancemos essa melhora. E Jesus, como governador espiritual, né, do planeta, e quando ele esteve aqui, ele estava preocupado com essa questão toda, né? A religião de aparência, essa preocupação só com o externo, com os bens materiais. Ele criticou, ele foi muito crítico nessa questão, né? E ele veio porque ele sabia que isso pode nos levar ao auto-engano, pode nos levar a uma ilusão e retardar nosso processo evolutivo. Bom, então, meus irmãos, que nós possamos aproveitar, né, valorizarmos essa grande oportunidade que nós estamos tendo, né, nessa atual encarnação, né, de termos a doutrina espírita, né, como a terceira revelação, né, junto a nós, né, a possibilidade. Nós não estamos podendo estar diretamente nas casas espíritas, mas estamos online, vamos dizer assim, né, através das lives, através do Zoom, né, do Meet, dos recursos da internet, né, e que nós possamos também vibrar para que esse período passe, né, o mais breve possível, que nós possamos retornar, que a vacina, né, os recursos que também vêm da espiritualidade muitas vezes, né, através da intuição para os nossos cientistas, nossos pesquisadores, nossos governantes, para que nós possamos superar esse momento pelo qual estamos passando. Então, que Jesus nos abençoe. Então, vamos fazer a nossa prece final, né, de agradecimento por essa grande oportunidade. Então, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, realizando mais esse estudo aqui no CEAV, Centro Espírita Amor à Verdade, que essas vibrações, esses esclarecimentos possam chegar a todos aqueles que necessitarem e, antes de tudo, que chegue ao nosso interior, às nossas necessidades evolutivas, para que possamos aproveitar esta reencarnação. Muito obrigado por tudo e que possamos, então, com a tua permissão, interromper o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja.